A paz, irmãos, bom dia, que Deus abençoe. Sexto dia hoje do nosso desafio Minha Bíblia e Eu. Espero que você tenha carregado a sua Bíblia consigo, aonde você vai, para que todos vejam, para que todos saibam que você ama a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ao capítulo 6 de João, então, sexto dia, capítulo 6, começando já aqui com a multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram milhares de pessoas. Você vai ler na sua casa, você vai ver o que Deus quer falar contigo. Mas o que me chama a atenção aqui é o versículo 11, que diz: Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Irmão, nós devemos agradecer por aquilo que temos. Ainda que não tenhamos tudo o que queremos ou todos os recursos que gostaríamos de ter, aquilo que temos foi o Senhor que nos deu. Eles tinham ali milhares de pessoas para alimentar e só tinham 5 pães e 2 peixinhos. Naturalmente, não seria suficiente para todas as pessoas. Mas o título desse texto aqui é a multiplicação de pães e peixes, ou seja, Jesus multiplicou pães e peixes. Mas além da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi um milagre, foi algo sobrenatural, foi algo maravilhoso, o que chamou minha atenção foi isso, que Jesus pegou 5 pães, os 2 peixinhos e agradeceu a Deus, agradeceu ao Pai. Quando você agradece pelo que tem, quando você é grato pelo que Deus já te deu, quando nós glorificamos o Senhor pelos recursos que temos, o Senhor então multiplica esses recursos, o Senhor então multiplica essas bênçãos. Nós ensinamos os nossos filhos desde pequenos, quando vão se alimentar, quando vão fazer uma refeição, que consagre aquela refeição ao Senhor e que dê graças por aquela refeição, dê graças por aquele alimento. Quem tem filho aqui e alguma vez o seu filho já reclamou da comida e você chamou a atenção dele, não reclame da comida, é essa comida que tem, é a bênção que Deus nos deu, não é? E por vezes, lógico, nós estamos certos em relação a isso, mas por vezes nós repreendemos os nossos filhos, mas nós estamos reclamando daquilo que temos. Nós não estamos dando graças àquilo que Deus já nos deu. Então a lição que eu aprendo aqui, nessa multiplicação de pães e de peixes, é que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e ele deu graças, ele agradeceu, ele demonstrou a Deus a sua gratidão, como se ele dissesse: Pai, muito obrigado, nós precisamos de muito mais que 5 pães e 2 peixes, mas se é o que temos hoje, nós te agradecemos por isso. Seja grato a Deus todos os dias pelo alimento que você tem, pelo trabalho que você tem, pela família que você tem. Seja grato pela sua igreja, seja grato por tudo que você vive. E só assim você vai alcançar patamares ainda mais elevados. Se você tem um problema na sua família, glorifique a Deus pela família, para que esse problema seja resolvido logo em seguida. Se você está com um problema financeiro, glorifique a Deus pelo salário que você tem, para que daqui a pouco você seja promovido, você seja abençoado financeiramente. E assim que nós devemos viver na presença de Deus, sempre com gratidão. A segunda coisa aqui que eu queria comentar com vocês do capítulo 6 de João, o texto que tem por título aqui: Jesus, o pão da vida. Então Jesus, ele está ali na sinagoga, disputando com os judeus, falando, conversando, debatendo com os judeus ali, e ele está falando: eu sou o pão da vida. E eles começam a ficar bravos com Jesus. Eles começam a dizer para Jesus: não, mas Moisés nos deu o pão que veio do céu. Moisés que nos deu o maná lá no deserto. Quando o povo estava no deserto, você vai ver isso lá no Êxodo, o Senhor, ele manda o maná, aquele alimento, aquele pão, né, para o povo de Deus. Então, eles carregam essa tradição até hoje, dizendo que Moisés que deu o pão para eles.
E Jesus disse no versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando de sermos saciados em nossa fome espiritual, em nossa sede espiritual. No capítulo 4, Jesus já falava com a mulher samaritana, dizendo: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aqui no capítulo 6, novamente, ele fala sobre isso, agora falando primeiramente que é o pão da vida, e dizendo: que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, seremos saciados em Cristo. Em todas as áreas da nossa vida, nós seremos saciados em Cristo. Nós seremos saciados pela palavra de Deus. Lembra do capítulo 1 de João, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e por ele todas as coisas foram feitas. O Verbo é a palavra é Jesus. Jesus é o pão que mata, que sacia a nossa fome, e a água que sacia a nossa sede. Nós só seremos fartos na presença de Deus. Sem Jesus, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sem Jesus, sempre vamos estar carentes de algo. Sem Jesus, nunca seremos plenos. E Jesus está falando para os judeus: vocês têm a lei de Moisés, vocês têm ali, para que nós entendamos ali, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, vocês têm esse ensinamento, vocês têm essa lei, mas vocês não têm vida em si mesmos. Só tem vida aquele que se alimenta do pão vivo que desceu do céu. E esse pão é Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Senhor. Os judeus, durante grande parte do capítulo 6, nós vamos ler sobre isso, eles continuam então murmurando, eles continuam então bravos ali com Jesus. E olha o que chama-me muita atenção aqui. Primeiro Jesus vai dizer no versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vou lembrar de João capítulo 15, que nós vamos ler no 15º dia, que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira verdadeira e sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós precisamos nos alimentar de Jesus. E nos alimentar de Jesus é nos alimentar da palavra de Deus. E aqui os discípulos ficam escandalizados, porque se os judeus não criam, se os judeus não estavam acreditando, próprios discípulos de Jesus, eu não estou falando dos 12 apóstolos, estou falando de centenas de pessoas, aquelas pessoas inclusive que Jesus alimentou com os pães e os peixes ali da multiplicação, muitas daquelas pessoas começaram a abandonar Jesus, porque muitos que estavam no círculo de Jesus, vamos trazer para a nossa realidade para você entender, como se eu estivesse falando da igreja agora. Muitos que estão dentro da igreja, mesmo sendo batizados, mesmo tendo ouvido a palavra, mesmo tendo aceitado Jesus, muitos ainda não creem, muitos ainda não entenderam, muitos ainda não vivem pela fé. E essas pessoas, elas começaram a abandonar Jesus, muitos discípulos abandonaram, dizendo assim: essas palavras são muito duras. Ou seja, Jesus, para que você entenda, é como se eles estivessem falando assim: Jesus, ele fez milagre, transformou água em vinho, Jesus andou sobre o mar, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para milhares comerem, ou seja, Jesus nos alimentou, Jesus deu aquilo que queríamos, Jesus deu aquilo que precisávamos, mas agora Jesus está sendo muito duro, porque ele está indo contra a nossa tradição, ele está indo contra a nossa religião, ele está indo contra aquilo que os nossos pais nos ensinaram. E muitos discípulos, você vai ver isso no versículo 60 ali em diante, muitos discípulos começaram a abandonar Jesus, começaram a deixar Jesus para trás. Ninguém que ouvia essas palavras, ninguém não, mas algumas pessoas que ouviam essas palavras acharam-nas muito duras. Essas palavras são muito duras, nós não vamos poder continuar. É porque o reino de Deus é maravilhoso, é algo sobrenatural, algo glorioso, mas demanda responsabilidades da nossa parte. E eles não queriam responsabilidades, então começaram a abandonar Jesus. À vista disso, versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Olha só. Então muitos abandonaram Jesus e já não andavam mais com ele. Então Jesus pergunta aos 12. Agora sim, Jesus está perguntando exclusivamente aos 12. Vocês querem também ir com eles? Vocês querem ir embora? Vocês querem me abandonar também? Vocês querem se retirar? É como que aquele ditado que a gente conhece: a porta da rua é a serventia da casa. Então Jesus diz: vocês querem ir? Vocês têm liberdade, vocês podem ir. Então Pedro, ele fala uma das frases mais emocionantes da Bíblia. Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que maravilha! Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Aonde nós encontraríamos ou aonde nós encontraremos alguém semelhante a Cristo ou alguma palavra semelhante a dele, que nos dê uma direção, que nos dê um destino, que nos dê um futuro e que nos dê principalmente a vida eterna. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Para onde iremos nós? Às vezes nós estamos passando dificuldades muito grandes e não são nem pelas palavras duras de Jesus, porque nós estamos acostumados já com palavras duras. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela confronta o pecado, ela confronta o erro, ela confronta o nosso estilo de vida, que muitas vezes está contra aquilo que Jesus ensinou. Mas nem é por essa palavra que a gente quer correr e que a gente quer ir embora. Às vezes você está passando uma luta muito grande, uma dificuldade, uma prova gigante, e você parece que não vai aguentar mais. E você pensa em desistir. Passa pela tua cabeça abandonar Jesus. Passa pela tua cabeça abandonar a sua igreja. Passa pela sua cabeça abandonar a fé. Mas aí vem no teu coração essa palavra: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde irei eu, se só Jesus vai me dar a vida eterna? Para onde vou fugir, se só essa palavra tem poder para mudar a minha história, para mudar minha casa, para mudar minha família? Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. João capítulo 6 merece ser lido, relido 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Medite nisso que Jesus está falando em João no capítulo 6, para que você não seja um dos discípulos que vai abandonar Jesus, mas para que você seja como Pedro, que disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Desafio Minha Bíblia e eu, 21 dias carregando a minha Bíblia aonde eu for. Faça isso, você vai ver. Isso dá um senso de responsabilidade na gente em relação à palavra de Deus. Ontem eu estava em alguns lugares, eu descia do carro e quando eu estava entrando no estabelecimento, eu lembrava: opa, minha Bíblia. Eu voltava correndo para o carro, pegava minha Bíblia e levava junto comigo. Pastor, mas isso tem algum peso no mundo espiritual? Irmãos, isso tem algum peso no sentido de que cada vez mais nós vamos estar próximos da palavra de Deus. Se você não vê a Bíblia, se você não carrega a Bíblia, se você deixa a Bíblia jogada, você não vai lembrar de ler a Bíblia. Fazendo dessa forma, não tem como esquecer. Em algum momento você vai parar e você vai ler a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.